Bem-vindos ao Eu de Europeu, o podcast do Euroregião que lhe conta histórias dos portugueses espalhados pela Europa. Neste episódio, vamos estar à conversa com Patrícia Matos, uma comunicadora de 38 anos que, durante uma década, acordou muito cedo para dar as notícias aos portugueses através do pequeno ecrã. Em 2020, Patrícia trocou Portugal pela Bélgica e o mundo da televisão pelo Parlamento Europeu, onde é coordenadora de comunicação do eurodeputado Francisco Guerreiro. Em 2019, 3.215 portugueses escolheram a Bélgica como novo país para viver. A imigração portuguesa com a Bélgica como destino atingiu o valor recorde de 4.332 entradas em 2013, tendo vindo a diminuir desde então. Patrícia esteve muitos anos à frente do Diário da Manhã, na TVI. Quando é que surgiu esta vontade de emigrar? E, no seu caso em específico, porquê a escolha da Bélgica e de Bruxelas? Não havia de todo essa vontade de emigrar, até porque o meu pai foi imigrante durante muitos anos e eu sempre disse e sempre percebi que era uma coisa que eu não queria para mim. Só que a vida toma conta das nossas vontades, às vezes, não é? E surgiu esta oportunidade por ocasião do meu doutoramento. Eu estou a trabalhar partidos políticos e redes sociais, e eu conheci, na altura, em 2019, o Francisco Guerreiro, que era coordenador de comunicação do PAN, na Assembleia da República. E, portanto, eu contactei com ele, como contactei com todos os outros responsáveis de comunicação, ficámos com uma boa relação e continuámos a conversar, tal como aconteceu com todos os outros, e houve uma altura em que o Francisco achou que eu seria um bom reforço para a equipa dele e resolveu desafiar-me. De início ele achava que não ia acontecer nada, que eu não iria aceitar, mas eu fui suficientemente louca para aceitar. E, portanto, estando o Francisco a trabalhar no Parlamento Europeu, que fica em Bruxelas, na Bélgica, a escolha foi muito por aí. Quer dizer, não foi uma escolha, não é? Foi só uma mudança. Portanto, numa primeira fase eu fiquei a trabalhar em Portugal, também porque a pandemia nos limitou muito e acabou por ser muito dramática para o nosso trabalho. Conseguimos desenvolver outras valências em termos de redes e em termos de comunicação de outra forma, mas em termos de comunicação pura e dura, não é? Nesta ligação que nós temos com as pessoas e nesta relação que nós temos uns com os outros foi um bocadinho mais difícil. Acabou por não ser uma escolha, não é? Acabou por ser apenas uma constatação e uma mudança de Lisboa para Bruxelas. E, portanto, foi natural nesse sentido. Quais são os principais desafios de ser coordenadora de comunicação do eurodeputado Francisco Guerreiro? Como é que foi a transição de ser a imagem de um programa informativo, como o Diário da Manhã, para trabalhar por trás das câmaras? Deixa-me contar-te uma história engraçada. Nós estivemos neste último ano, portanto em 2021, e acabámos de apresentar há alguns meses um projeto grande, que foi uma série documental que eu ajudei a produzir e a realizar, que se chama RBI, portanto Rendimento Básico Incondicional, um caminho de liberdade. E por isso é uma série documental em que se explica em 12 episódios, porque cada episódio tem um tema específico, em 12 episódios como é que o rendimento básico incondicional se aplicaria na educação, na saúde, no mundo rural, em Portugal e na Europa, na igualdade de género. Portanto, cada capítulo, cada episódio tem um destes títulos. São 12 no total. E há um dia que nós vamos à Assembleia da República entrevistar deputados que queríamos que estivessem incluídos neste nosso trabalho. E eu encontrei o João Coutinho de Figueiredo, que é líder da Iniciativa Liberal, que foi diretor-geral da TVI noutra vida. Portanto, nós encontramos e falamos lindamente, damos-nos lindamente, e ele olhou para mim, eu trazia um tripé, porque nesse aspecto eu continuo a ser jornalista, portanto, o terreno é o terreno, e eu vinha com o tripé e ele olhou para mim e disse: o que é que anda aqui a fazer? Quem é que vem incomodar desta vez? Eu ri-me e disse: não venho incomodar, porque eu agora passei para o outro lado. Foi? Mas o que é que está a fazer? E então, foi engraçado, porque acabou por haver exatamente essa expressão do eu agora passei para o outro lado. Os jornalistas têm muito e tendem muito a olhar para o lado da comunicação e do lado dos assessores como o inimigo.
Eu agora que estou do lado do inimigo consigo percebê-los um bocadinho e consigo perceber um bocadinho o lado do inimigo também. Portanto, esta é uma experiência muito, muito enriquecedora nesse aspecto, num dos aspectos que é esse. E trabalhar a comunicação de um eurodeputado é um desafio grande, porque digamos que Portugal já tem tantos políticos e já tem tantos assuntos que trazer para Portugal assuntos do ponto de vista de comunicação que sejam cativantes para a população, acaba por ser um desafio hercúleo. Não conseguimos sempre, com o RBI tivemos uma aceitação muito grande, mas não conseguimos sempre porque as pessoas já estão tão cheias de informação, e estes últimos tempos têm sido também uma referência para isso, não é? As pessoas estão tão cheias de comunicação, estão tão cheias de notícias e de informação, que a Europa acaba por ocupar um lugarzinho muito pequenino e às vezes acaba por não ocupar lugar nenhum. E o nosso objetivo é exatamente contrariar isso. Umas vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. De qualquer forma, há sempre canais de comunicação paralelos que nós continuamos a construir e a alimentar. O site do Eurodeputado, por exemplo. Continuamos dentro do Parlamento a contribuir com várias iniciativas e a produzir vários eventos à margem disso. E, portanto, nós tentamos fazer o melhor, tentar cativar toda a população e também os jornalistas e os editores para esta questão da Europa, o que nem sempre é fácil. Portanto, é um desafio imenso, obriga-nos a ter muita criatividade e fazer tudo com mais tempo, no sentido de que é preciso fomentar mais essas relações de confiança, portanto, falar mais com os jornalistas, explicar melhor aquilo que se faz na Europa, porque depois também há muito desconhecimento. Eu própria também tinha muito desconhecimento de algumas coisas que se fazem na Europa, porque há mecanismos e há procedimentos que nós desconhecemos, só quem começa a trabalhar nas instituições é que consegue identificá-los. Portanto, acaba por ser um desafio muito grande nesse sentido, mas esse é que é o desafio. Depois de chegar à Bélgica, quais foram as principais diferenças que encontrou entre os dois países, entre Portugal e a Bélgica, não só a nível profissional, mas também a nível cultural? Não foi um choque comparado com Portugal, porque os portugueses e os belgas, do ponto de vista global, são muito parecidos. Nós somos todos europeus e em termos de direitos e liberdades somos muito, muito parecidos. As principais diferenças. Primeiro, eu caí de paraquedas num sítio onde eu não conhecia ninguém, conhecia 2 pessoas. Agora já conheço um bocadinho mais, mas não são assim tantas mais. Mas conheci 2 pessoas, por isso foi um desafio enorme. E tive que passar ali muitos momentos de solidão e muitos momentos em que vivi mais comigo e fiz mais as minhas coisas e procurei encontrar aqui algumas soluções para não sentir isso. Em termos culturais, a questão da comida foi um entrave, porque eu tenho algumas dificuldades em comer batatas fritas todos os dias, não é? E não como, e eles comem sem qualquer problema. E acaba por ser a oferta do tipo de alimentação que eu faço acaba por ser um bocadinho mais limitada. Mas isso não tem problema, porque também já 90% da minha alimentação é feita em casa, portanto não há qualquer questão nesse aspecto. Consegui adaptar-me bem, foi só nos primeiros tempos aquela tendência para me organizar melhor, mas pronto, isto faz tudo parte do recomeço de uma vida, não é? Do recomeço num sítio completamente novo. Em termos laborais, foram algumas diferenças. O Parlamento é uma máquina muito pesada. Trabalham 5.000 pessoas no Parlamento e, portanto, para terem uma ideia, são 705 eurodeputados. Cada eurodeputado terá um staff pelo menos no Parlamento, até 5 pessoas, e por isso, fazendo essa multiplicação, ainda mais as pessoas que trabalham nas instituições e que asseguram todos os serviços, é uma máquina grande, é uma máquina pesada e que demora o seu tempo a mover-se, não é? Com a pandemia ficou tudo reduzido a metade, eu cheguei numa altura em que já consegui usufruir de algum desconfinamento e de alguma facilidade nessa interação entre todos, mas ainda passámos por um agravar de medidas desde que eu cheguei até agora. Houve um aumento de casos na Bélgica e portanto, houve aqui uma série de questões. Depois tivemos a parte de ter
obrigatoriamente controlar todas as entradas no Parlamento, em termos de certificado de vacinação, em termos de teste de vacinação, teste de Covid. Portanto, houve muitas limitações nesse sentido, com a questão da estrutura ser mais pesada e também de demorar, muitos estarem a favor e outros estarem contra, e portanto a tomada de decisão ou até à decisão final acabou por haver aqui há algum tempo também. Depois, os belgas têm uma coisa muito boa que nós já tínhamos implementado no gabinete, mas que acabei por ter muito essa ligação e essa constatar essa realidade lá, que é, nós portugueses achamos que temos que cumprir as 7 horas de trabalho, 7 ou 8 horas de trabalho, mesmo que não estejamos a fazer nada, temos que lá estar. Os belgas não acham isso. Para já, eles são altamente produtivos, coisa que os portugueses não são tanto. A máquina aqui também é grande, não é tão pesada, mas é muito pesada. A máquina aqui é em Portugal, que eu agora estou a falar em Portugal. Mas na Bélgica tem uma coisa muito boa, que é, se não estás a ser, imagina, tens um dia de trabalho, se só és produtivo em metade do dia, então o resto do dia vais ser produtivo para ti e vais fazer outra coisa para ti. Se não consegues adiantar trabalho em relação a outra questão, vais ser produtivo para ti, podes sair 1 hora ou 2 mais cedo, não tem qualquer problema. Está tudo certo, porque já fizeste o teu trabalho, já garantiste a tua parte e por isso está tudo certo. Nós no gabinete já tínhamos o hábito de, à sexta-feira à tarde, não trabalhar. Eu não consegui tirar tantas sextas-feiras quanto isso, porque cada assistente é responsável por uma pasta e eu, estando na comunicação, acabo por agregar todas as pastas, não é? Portanto, e trabalho com toda a gente e faço tudo, e acaba por ser um bocadinho mais limitado para mim por causa disso, mas ainda assim consigo tirar algumas sextas-feiras e, portanto, nós temos já essa cultura, já tínhamos essa realidade, até porque o eurodeputado depois também vem embora na sexta-feira e nós acabamos por estar com a sexta-feira só mesmo para limpar e-mail, para responder a alguma mensagem que nós ainda não tínhamos respondido. Portanto, é um trabalho mais administrativo nesse sentido. Mas essas foram as grandes diferenças. Porque eu nunca tinha trabalhado num sítio com tanta gente, não é? Tem algumas pessoas para a realidade portuguesa, mas não tem 5.000 pessoas, não é? Eu não lido com todas diretamente, mas todos dependemos uns dos outros. O grupo parlamentar tem 74 deputados, o grupo dos Verdes, em que o deputado está inscrito, e portanto o grupo tem várias comissões a que nós precisamos de presidir e estar e assistir, e portanto é um trabalho sempre a multiplicar. No Euroregião falamos muito de política e economia europeia, tendo em consideração que a Patrícia tem um contacto mais direto com uma entidade europeia, como a Comissão e o Parlamento Europeu. Pergunto-lhe, na sua perspectiva, que impacto é que estas entidades têm nas políticas europeias e quão importante é um país fazer parte da União Europeia? Olha, esta guerra recente na Ucrânia dá-nos essa noção de importância, não é? E essa noção de urgência e essa constatação de que, de facto, juntos somos mais fortes. Eu sou uma europeísta convicta, acho que nós temos que estar realmente unidos, nos momentos maus, mas principalmente nos bons, e acho que é um trabalho que se constrói, é um caminho que se constrói todos os dias. Não podemos só porque há uma situação como esta da Ucrânia pensar que de facto a Europa faz muita falta. Não é nada disso. É um bocadinho como fazer uma gestão de crises. Nós temos que ir construindo a imagem e construindo esse valor todos os dias. E eu acredito muito nessa Europa. O presidente Sassoli, que faleceu no início do ano, eu acompanhámos esses momentos e de facto era uma pessoa inspiradora e que nestes últimos 2 anos o Presidente do Parlamento, portanto os mandatos no Parlamento Europeu são de 5 anos e o Presidente é eleito a cada 2 anos e meio. Ele já não iria ser mais Presidente porque já tinha decidido que não iria recandidatar-se, mas apanhou toda esta época de pandemia, portanto foi o grande desafio. Roberta Metsola está agora com este desafio da guerra, mas David Sassoli teve o desafio da pandemia e de facto conseguiu e abrir as portas da Europa a pessoas que precisavam de ajuda, a pessoas que estavam a sofrer com esta pandemia, e a Europa veio mostrar-se e mostra-se cada vez mais uma necessidade para todos.
As pessoas não têm consciência disto quando tudo está bem, não é? As pessoas não têm consciência disto quando não há nada a questionar a nossa realidade e a questionar a nossa vida. Mas a verdade é que a Europa implica as decisões que são tomadas na Europa, no Parlamento o Parlamento não tem capacidade legislativa, portanto não é como o Parlamento em Portugal, não é aprovada uma lei no Parlamento que é imediatamente colocada em prática e depois de sair, no caso português, em Diário da República, não é? É esse o procedimento, mas o Parlamento não tem essa capacidade. Depois de aprovada uma medida tem que ir ainda a trílogos entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho, e só depois disso é que será eventualmente tomada uma decisão, será mesmo tomada uma decisão e depois disso é que será posta em prática. Mas é na Europa que se discute tudo. É na Europa que se discute, por exemplo, e vou dar-te os exemplos mais recentes, da política agrícola comum, que foi negociada até ao ano passado, durante a presidência portuguesa, são os exemplos mais próximos que eu tenho, e há várias questões que estão em cima da mesa, por exemplo, o financiamento de touradas, a denominação das bebidas vegetais, coisas que implicam o nosso dia-a-dia. Depois, por exemplo, é também no Parlamento que se decide as questões do roaming, que foi decidido na semana passada, que iria ser prolongado por mais 10 anos, sem custos, para todos os países europeus. Portanto, são coisas que a que as pessoas já se habituaram, mas que são decididas lá e que afetam a nossa vida aqui. Por isso, são coisas tão banais, e estou a lembrar-me destas duas, só para também não nos encher aqui de exemplos, mas são coisas tão banais que nós já nos habituámos a tomar como adquiridas, e a questão da política agrícola comum, por exemplo, é também uma questão de fundos, não é? Porque tudo isto é dividido e tudo isto é definido, o que é que vai ser atribuído a cada país e concretamente a cada área de negócio, e por isso tudo é decidido na Europa. Quem acha que o que se passa lá fora está muito longe e não tem nada a ver com a nossa vida está profundamente errado, porque é exatamente o contrário. Teve alguma dificuldade em se adaptar ao país a nível burocrático? Sente que o facto de ter uma nacionalidade europeia de certa forma facilitou a sua adaptação a um país como a Bélgica? Olha, eu concordo com todos esses exemplos que deste, e concordo com todas as pessoas que disseram que sim, porque eu também acho que sim. Nós portugueses temos uma característica que nos é muito própria. Nós somos muito adaptáveis, muito moldáveis. Alguns, naturalmente, mas isso haverá exceções como em todas as áreas, não é? Mas nós somos muito moldáveis, temos muita capacidade de osmose, de chegarmos e de nos adaptarmos aos locais. Eu também tenho essa capacidade e pela minha profissão, pela minha personalidade, tenho essa capacidade. Chegar à Bélgica, eu não falo um francês fluente, mas falo qualquer coisa, mas a minha língua é inglês e, portanto, toda a gente fala inglês nas instituições. Claro que depois há mais aqueles grupos que tendem ou a falar alemão ou a falar em francês, e aí nesses eu já não consigo entrar com tanta facilidade, alemão então de tudo, mas foi muito fácil para mim adaptar-me nesse sentido, porque quase toda a gente fala inglês e quem não fala percebe aquilo que tu queres dizer, e ao fim de 2 ou 3 meses já consegues perfeitamente comunicar. Portanto, nesse sentido, sim. O facto de nós também sermos muito inclusivos e auto-inclusivos permitiu-me chegar lá com alguma facilidade, porque tive essa possibilidade de... Já tinha estado em Bruxelas várias vezes, já tinha estado noutros países europeus e, portanto, eu tive essa facilidade e essa oportunidade que a vida me foi dando de conhecer várias realidades e, portanto, não estranhar nada daquilo que depois me veio a acontecer. Só para tu teres noção, eu em Bruxelas vivo em Matongui, que é o chamado bairro africano. Portanto, eu tenho um mix de culturas ali. Posso dizer-te que é muito engraçado viver ali. É um bairro que está sempre em festa. É incrível. As pessoas são muito dadas, são muito simpáticas. Ainda há 2 semanas fui fazer um passeio no fim de semana e havia pessoas a tocar djambé, estavam ali na rua a fazer uma festa, noutro sítio, já noutra praça, estavam a fazer outra festa. Portanto, foi muito engraçado e por isso é-nos fácil e é-me fácil envolver nesta cultura
que não é assim tão nova, mas que as pessoas têm inevitavelmente outros hábitos, porque escurece mais cedo, porque está muito mais frio na Bélgica, porque as pessoas se encontram muito mais cedo para jantar, muito mais cedo para almoçar. Eu já tinha esse hábito da minha vida, da minha outra vida, não é? Porque eu acordava muito cedo e fazia as refeições muito cedo. Portanto, para mim acabou por não ser uma grande diferença. Portanto, no meio disto tudo, eu acho que tive imensa sorte, porque consegui, de forma muito tranquila, adaptar-me a uma realidade nova. O grande desafio aqui é, de facto, é o grande desafio e é a grande oportunidade, é nós lidarmos com pessoas de todo o mundo, e é mesmo de todo o mundo. E isso é extraordinário. Nós podemos estar sentados à mesa com um israelita, com um grego, com um inglês, podemos estar com toda a gente e estamos todos a entender-nos e estamos todos a trabalhar para o mesmo objetivo, e isso é de facto inacreditável. E irmos bebendo, irmos aprendendo com todas estas pessoas que encontramos é a grande experiência desta experiência. Termina assim mais um episódio do Eu de Europeu. Eu sou a Maria João Silva. Obrigada por estar desse lado. Pode continuar a seguir as notícias da sua região em www.euroregião.com, o jornal que fala a língua europeia.